E aí uma outra técnica eficaz é o hashing de API. Então quando a gente fala de hashing de API, a gente está falando de pegar o conceito de hash, né? Então você tem o conceito de integridade, e aí o conceito de integridade ela permite que a gente pegue uma função de API, calcula o nome a hash dessa função de API. Então a gente pega uma message box, a gente faz o cálculo dessa hash com base na função e associa o nome da função ao identificador único, ou seja, a essa hash. Então a gente fez essa associação, a gente chama a função de API pelo número da hash e não pelo nome direto dela. E aí a gente cria uma lógica, né, para você fazer a resolução, percorrer a tabela de exportação, comparar hash, retornar o endereço da função com base na hash que foi gerada, fazer todo esse depara usando algumas chamadas de APIs. E aí a gente, dando tudo certo, a gente consegue invocar essa função de API pela hash e pelo identificador, pelo número de identificador, e aí fica muito mais simples, né? E é claro, você pode praticar, você pode criar um programa, né? Você tem aqui um exemplo, um dever de casa para você praticar, mas a gente vai ver agora, né, da prática como que seria um exemplo desse código. Então, para a gente entender melhor como que seria. Então, esse é um código maior. Então a gente vem aqui, deixa eu colar. E a gente vai corrigindo aos poucos aqui os problemas. Então, como que funciona? A gente tem as bibliotecas e a gente tem aqui agora o cálculo da hash baseado no nome da API. Então a gente criou uma função chamada calculateHash para calcular o nome da função e a gente passa aqui o function name. Então a gente coloca um valor arbitrário, tipo para o hash, e um valor inicial. A gente faz uma multiplicação em soma de cada caractere. Então a gente faz um cálculo mesmo. E a gente vai pegando cada nome da função e a gente vai percorrendo esse nome. Feito isso, a gente tem o retorno da hash gerada. Com o retorno com a hash gerada, a gente tem a função para resolver o endereço de uma API através da sua hash. Então a gente tem aqui a função resolve function, e aí a gente pega a gente percorre toda a tabela de exportação usando a estrutura PE. A gente compara a hash de cada nome exportado com a hash que a gente gerou e retorna o endereço da função que foi encontrado, o endereço da hash, endereço da função hash. E aí a gente obtém, né, o endereço, as informações. Deixa eu só ajustar o código aqui. E aí, com base nisso, a gente, né, tem todo o nome das funções exportadas. Deixa eu ajustar também. Aqui ele mostra, tem mais detalhes, faz o cálculo da hash. Deixa eu apagar esse daqui. Verifica se a hash foi calculada e corresponde à hash que eu gerei. Então ele calcula também, ele pega a função, calcula, faz tudo certinho. Deixa eu só ajustar aqui também. Esse carinha também. Ele obtém o endereço da função, converte o endereço para um endereço mais absoluto de uma forma geral. Então ele calcula, usa a função getTicketCount para fazer essa contagem, faz o resolve do endereço da função e invoca a função para obter as informações, para obter os tickets, né, do sistema operacional. Então ele faz uma execução mais específica. Então ele obtém ali uma contagem, né, de tickets de acesso, autenticação e etc. E aí a gente a gente tem um exemplo de hashing, né, que a gente trabalha
A gente criou uma hashing desse carinha, e aí com base nessa função ele é resolvido através de uma hash. Então o getTicketCount ele obtém o tempo de atividade do Windows, então a gente obtém o tempo de quanto tempo o Windows está ativo, né, desde quando ele foi iniciado. Então é um exemplo que a gente vai estar utilizando. E aí também a gente pode utilizar outra função de API se for necessário, mas a gente vai usar essa como exemplo. Então deixa eu só ajustar o código. Aí aqui mostra, né, qual o nome da função de queremos resolver, que a gente vai colocar lá em cima. É esse getTicketCount. Aí ele vai fazer o cálculo, né, tudo certinho, vai obter aqui a biblioteca que ele vai tirar, que é a biblioteca o kernel 32DLL. Ele vai tentar carregar, vai tentar resolver a hash, a função. Feito isso, vamos compilar o código. Acho que agora está tudo certo. Identificado todos os erros. Melhor. Acho que melhor eu vim aqui no exemplo. Eu colei no código errado, mas tudo bem. Não tem problema. A gente ajusta depois. Então, executando, esse é o hash calculado. Então, o hash calculado para getTicketCount é esse. E aí também mostra aqui o ticket do sistema, né? Uma informação em hexadecimal, em hexadecimal. Então aqui foi a hash calculada, né? O valor da hash que foi calculada e o valor dela não calculada. E aí a gente começa a trabalhar com as chamadas, né? Com a API hashing dessa forma. Então a gente tem o resultado da execução da hash, da função. E aí você pode melhorar esse código. É onde entra você usar outras strings, outras funções de APIs para você gerar hashes dela e depois trabalhar. Faz um exemplo com o MessageBox, por exemplo, que aí você começa a praticar e treinar mais essa técnica, que também não é uma técnica simples, mas é uma técnica efetiva se você quer contornar antivírus, DDR, dificultar a análise de malware, do analista de malware, por exemplo. Então, são várias técnicas que você pode estar utilizando para dificultar cada vez mais o trabalho do time de Blue Team. E é isso. De uma forma geral, a gente pegou um pouco do que é as APIs do Windows. E aí, a partir desse conhecimento, a gente vai começar a colocar a mão na massa, onde a gente vai entrar em técnicas de desenvolvimento de malware, parte de evasão e etc. Então, já nas próximas aulas, né, nos próximos módulos, a gente vai começar a colocar a mão na massa e entender algumas técnicas.